Quando eu era jovem, por volta dos meus 18 anos, o namoro era mais complicado. Isso era lá pelo ano de 1957. O rapaz tinha que ir à casa da moça para conhecer o pai dela primeiro e pedir permissão para poder cortejá-la. Meu nome é Durval e eu estava querendo namorar a moça que até hoje é minha esposa. O nome dela é Doroteia. Eu morava no sítio com meus pais. Lá nós tínhamos plantações e alguns animais: patos, porcos e 8 ou 10 cabeças de gado. O gado era mais, porque meu pai gostava de fazer trocas. Isso era normal, mas de 2 vacas ele não se desfazia. Era muito mais lucrativo vender leite e queijo. Tinha umas cabras e bodes. A vida era ótima, algo que é raro hoje, coisa que muita gente rica tem inveja. Doroteia e eu sempre ficávamos na praça principal do nosso bairro, sempre acompanhados por seu irmão caçula. Em um desses encontros, um homem com aparência de morador de rua veio até mim e perguntou sobre trabalho. Disse que não sabia e ele se afastou alguns passos. Fui até ele e perguntei se estava precisando de algo, se estava com fome. O homem estava triste e parecia cansado. Ele não falava muito, apenas acenou que sim com a cabeça. Dei algum dinheiro para ele, mas ele recusou e disse que aceitaria se eu pagasse algo para ele comer. Eu insisti. Ele relutou um pouco, mas aceitou. Pude ver lágrimas em seus olhos. Ele agradeceu e se afastou. Doroteia sorriu e disse que sentiu orgulho pela minha atitude, mas eu não fiz isso para comovê-la. É coisa minha mesmo. Levei Doroteia e seu irmão para casa, nos despedimos e eu fui para minha. Uma noite clara, de lua cheia, eu vinha da venda. Um estabelecimento onde se compravam mantimentos e que servia também como local de entretenimento dos moradores. Lá, os homens se reuniam para beber e prosear. Lugares assim eram muito comuns na roça e ainda existem até hoje em alguns lugares. Eu tinha ido comprar coisas para minha mãe e uma dessas coisas era querosene para lamparina e fósforos. A rua do bairro onde eu morava, que ia da venda até o sítio, era uma reta. O chão era de terra e barro. Era uma noite de outono. O céu estava estrelado e a lua estava linda, prateada e imensa. Eu sempre andava com um facão na cintura e galochas de borracha. Não estava frio, estava até agradável. A estrada era cercada por vegetação dos 2 lados. De um lado era a fazenda de seu Fernando, onde tinha uma vasta plantação de inhame. Do outro havia uma vegetação de capim, alguns pés de araçá e umas árvores, jaqueiras, jamelão e mangueiras. Havia uma trilha por essa mata que levava até um riacho, onde os moradores iam nos dias de calor para se banhar e nos dias mais frios ou de chuva iam para pescar. Já na metade do caminho senti algo estranho. Era como se alguém estivesse me observando. Olhei para os lados e para trás, mas não vi nada.
Foi então que senti um cheiro metálico e algo mais. Parecia cheiro de coisa podre. Aquele cheiro estava perto e parecia se aproximar cada vez mais. Fiquei pensando que pudesse ser algum animal morto. A rua não tinha iluminação pública, menos isso. Veio muito tempo depois. Eu não tinha lanterna, então só podia contar com a luz que a natureza fornecia. Pensei em Doroteia e por um momento esqueci e não dei mais importância ao fedor. Mas minha paz não durou muito. Ouvi um ruído algo se arrastando e depois um som de passos muito lentos. Aquilo me assustou. Não tenho inimigos, mas meu pai era um homem de poucas palavras. Então eu parei e olhei na direção de onde o som estava vindo. Vi uma sombra no meio da vegetação. Não conseguia identificar o que era. Poderia ser qualquer coisa. Tirei meu facão da bainha e o segurei firme. Fui até o local onde vi a sombra e derrubei a vegetação. O que estava lá correu em 4 patas. O contorno parecia de um cachorro ou porco. Era grande, não consegui ver se tinha rabo, mas o susto que aquilo me deu quando correu me fez andar mais rápido, para casa menos, quase correndo, para falar a verdade. Logo à frente havia um trecho da rua com uma saliência, onde, sempre que chovia, a água ficava empoçada. Depois desse buraco, havia uma curva aberta. Minha casa ficava depois dessa curva, mas eu ainda teria que passar por uma trilha em uma área que nós usávamos como campinho para jogar bola. Eu ainda estava longe de casa. Não estava seguro ainda. Continuei com o facão em punho. A cada passo que eu dava, acelerava mais 3, com pequenas corridas. O medo parecia fazer minha casa se distanciar. Ainda podia sentir que algo me observava. Olhei novamente para o lugar onde estava a sombra e para os arredores. Não havia nada, mas quando me virei para a frente, vi a coisa mais assustadora da minha vida. Uma criatura com aspecto animal, mas vestida com roupas rasgadas, como trapos. Aquilo tinha um focinho e estava com algo na boca que eu não me lembro bem se era uma galinha ou um filhote de cachorro. Na verdade, não fiquei reparando nisso. Eu estava diante de um lobisomem. Ele ficou parado no canto da rua, me olhando. Pude escutar o som da sua respiração, mesmo estando distante. Ele não rosnou e nem deu sinal de que iria me atacar. Mas eu não me mexi. Fiquei olhando de volta para ele. Nós nos encaramos por quase 1 minuto até que ele saiu às carreiras para dentro da mata. Ele vinha da fazenda de seu Fernando. Assim que ele sumiu, eu escutei os cachorros da fazenda latirem e vi luzes de lanterna vindo na direção da cerca. Seu Fernando e mais 2 funcionários chegaram até mim. Eles estavam armados de espingardas e revólveres, apontando na minha direção. Mas, quando a lanterna me iluminou, seu Fernando mandou os homens abaixarem as armas. Ele me perguntou se eu tinha visto alguma coisa. Respondi que sim,
mas fiquei na dúvida sobre contar o que eu havia visto. Não foi preciso. Seu Fernando mesmo descreveu o que era lobisomem maldito. Ele disse, me olhou por alguns segundos e em seguida ordenou que os 2 homens que estavam com ele me levassem para casa. Eu agradeci e aceitei a companhia deles, pois estava com muito medo. Seguimos em silêncio o caminho até minha casa. Quando chegamos, eu agradeci e, assim que os homens se viraram, corri para dentro de casa. Minutos depois, escutei tiros ecoando ao longe. Naquela noite, não dormi. Na manhã seguinte, eu ainda estava assustado e com sono, pois passei a noite sem pregar os olhos. Quando cheguei na cozinha, escutei meu pai comentando com minha mãe sobre um homem que apareceu morto nas margens do riacho. Eu sabia que o que vi era um lobisomem e era isso que eu esperava ter notícias. Meu pai disse que o homem era desconhecido, que ele estava ali à procura de lugar para trabalhar. Senti uma certa comoção ao ouvir aquilo. Um pobre coitado precisando de ajuda que foi morto como um animal. Depois desse dia, até hoje, ainda se fala do lobisomem do Taquaral. Eu continuei com minha vida em outra cidade, mas quando lembro desse episódio, ainda me sinto perdido em dúvidas sobre quem era o monstro da história.